Continuidade ao estudo do professor Heitor Miyazaki. Estamos no livro A Verdade da Vida, volume 21, estão acompanhando, né? E me passaram então que o professor Miyazaki tinha estudado, para quem está com o livro, até a página 25 do livro, né, o finalzinho da página 25. E vamos então dar uma olhada no último parágrafo. Nós vamos falar hoje basicamente do que é a imagem verdadeira. Então a Seitonei tem uma característica bastante forte e marcante, que é a característica do monismo, a visão monista de vida, né? Vocês, talvez é um termo que a gente pensa, monismo seria monoteísmo, né? Ou seja, seria sinônimos. Não, não são sinônimos. Monoteísmo significa um único Deus. E monismo significa uma única força. É uma única força. Então, para Seitonei, só existe uma única força, que é o bem. Essa é a força ativa. A ausência do bem é que pode, então, estar representado na tela do tempo e do espaço, então, o que se chama de mal, ou coisas negativas. Essa ideia monista não é nova, não é exclusiva da Seitonei, o monismo, ela vem já desde os filósofos gregos, principalmente o pessoal da escola de Mileto, como Tales, né, que vocês já ouviram falar, o Teorema de Tales, né, lembram-se da escola, né? Então veio já dessa ideia do Tales, de Mileto. Tem outras áreas de monista, inclusive materialistas, como o marxismo, né, que acredita que só existe a matéria. Você tem o monismo do Spinoza, que foi um filósofo do século XV, que também era monista, mas a ideia dele era que nós simplesmente não temos vontade própria, Deus dirige a nossa vida conforme Ele deseja. É uma ideia que a Seitonei não compartilha totalmente. E a ideia da Seitonei é que é a filosofia monista da imagem verdadeira. E, atualmente, nós estamos usando o termo só existe Deus e a imagem verdadeira. Então, só existe uma única força, essa força é o bem. E o mal é simplesmente a ausência deste bem. Então, para quem não conhece ainda a Seitonei, talvez esteja assistindo pela primeira vez, se nós apagarmos todas as luzes aqui, vai ficar escuro. Então, na verdade, a gente diz, a luz está ausente. Se eu colocar luz, quanto mais luz, mais eu consigo enxergar, não é verdade? Então, quanto menos luz, menos eu consigo enxergar. Então, a ideia da Seitonei é ir expandindo a nossa consciência, essa é a visão da Seitonei, expansão da consciência, para que a gente consiga cada vez mais enxergar o único, o bem único. Deixa eu levantar um pouquinho aqui, agora ficou melhor. Para enxergar que só existe Deus e a... Parabéns pelo coro, ficou muito forte. O pessoal que está assistindo pelo YouTube ficou emocionado até, estou recebendo o WhatsApp deles. Só existe Deus e a imagem verdadeira. É que eu não ensaiei no intervalo, né? Eu tenho ensaiado, né? Então, só existe Deus e a imagem verdadeira. O mal não existe. Olha, é uma afirmação corajosa. Aí sim vocês pegam bem firme a característica da Seitonei. Então, lá no finalzinho do parágrafo, na página 25, está escrito assim: isso mesmo, o homem é filho de Deus. Está escrito aqui, né? O ser humano é filho de Deus. As qualidades do filho de Deus nem sempre se manifestam satisfatoriamente na vida concreta. Não é certo ou não? Né? A gente nem sempre está satisfeito com a nossa própria vida ou com a circunstância do nosso próprio planeta. Nem sempre se manifestam, porém, né, isso porque o grau de despertar difere conforme o karma de cada um. Então, vocês podem ver pessoas que conseguem manifestar o Filho de Deus de forma mais clara e mais nítida. O que significa isso? Não é algo tão mágico assim. A gente diz, Deus tem dentro dele as virtudes divinas. Amor é uma virtude divina, sim ou não? A harmonia é uma virtude divina? Sabedoria, alegria, prosperidade. Tudo isso são atributos, né? São virtudes de Deus. Prosperidade que a gente está falando é a verdadeira, né? Não é a fartura, abundância, desperdício. Nós dizemos ter sempre aquilo que nós necessitamos né? Próximo de nós, e quando a gente solicita aquilo que nós pedimos chega. Então, essas virtudes divinas, você pode dizer, olha, tem uma pessoa que é impressionante como manifesta essas virtudes. Isso significa manifestar o Filho
de Deus. A gente conhece a manifestação do Filho de Deus pelas virtudes que as pessoas conseguem manifestar na tela do tempo e do espaço. Eu tenho certeza que você, às vezes, já conseguiu manifestar as virtudes em um campo da tua vida, e em outras vezes não. Por exemplo, eu sou uma pessoa tranquila, serena, estou harmonioso com todas as pessoas, mas eu estou com um problema financeiro. Não estava precisando manifestar nessa parte. Não, eu estou bem, né, mas não eu estou bem financeiramente, né, mas saúde me falta. Então, está precisando manifestar essa virtude dentro da tela do tempo e do espaço, ok? E aí o professor vai dizer o seguinte: será mais correto, então, dizer, né, ele quer substituir essa questão do karma, né, que não é propriamente o grau de despertar que difere, mas sim o grau, né, de karma, da ilusão e do hábito mental que a pessoa tem é que vai diferir. Então, o que é o despertar para o professor Masaru Taniguchi que ele está dizendo? É o grau com que você consegue enxergar além das nuvens que estão encobrindo o céu da sua vida. É isso que significa. Ele vai, inclusive, usar aqui, na próxima página, essa ideia de que, por exemplo, você tem nuvens cobrindo, né, o céu, encobrindo o céu, o sol está acima dele, está de dia, o sol está acima dele, sim ou não? Sim. Pode ter nuvens muito densas e nuvens pouco densas, mas o sol sempre está lá. Então, você imagina você que está numa situação, às vezes, muito difícil na sua vida, com um problema muito sério, seja ele qual for, de harmonia, de saúde. Então, isso significa que tem nuvens que estão impedindo a passagem da luz solar. Quando você, diz o professor Masaru Taniguchi, né? Quer ver quem está acompanhando com o livro aí, na página 26? O sol está sempre brilhando com a mesma intensidade, tanto num dia ensolarado, como num dia nublado ou chuvoso. Então, se você está com um problema, você tem que dizer assim: é simplesmente uma nuvem, mas o sol, acima dessas nuvens, está brilhando. Ou seja, o mundo da imagem verdadeira nunca foi afetado. Sempre está brilhando acima dessas nuvens. Como é que eu faço para dissipar essas nuvens? Então, ele vai explicar, né? Então, ele vai dizer, vamos um pouquinho mais lá para baixo, ver se você acha. Eu vou ler aqui direto, vai. A claridade difere conforme o céu esteja limpo ou encoberto, mas isto não significa variação da intensidade da própria luz do sol, certo? Certo, Serginho? A diferença é do grau da densidade das nuvens. Também na imagem verdadeira e no despertar, somos sempre perfeitos, todos somos filhos de Deus, que brilhamos sempre com a mesma intensidade. Não é bonito isso? Então, você pensa assim? Eu sou um filho de Deus, e nesse exato momento, não importa o que esteja acontecendo na minha vida, eu estou brilhando intensamente. Declare isso para você mesmo. Nesse exato momento, eu estou brilhando intensamente. Você é o próprio sol da sua vida, não importa as nuvens que estão encobrindo. E aí, um pouquinho lá no próximo parágrafo, ele diz, pois bem, o momento em que alguém percebe que é filho de Deus, que é filha de Deus, através do despertar, corresponde ao momento em que o sol aparece entre as nuvens, por entre as nuvens. Vocês que chegaram na Seitonei, conheceram a Seitonei, quem está aqui, e quem está acompanhando pela transmissão da internet, tomou um choque quando você leu alguma coisa da Seitonei ou não? Deu um choque assim? Você fala, uau, que isso? Parece que eu estava procurando isso aqui há muito tempo, né? Onde é que estava escondido? Foi assim com vocês ou não? Comigo também foi assim. Nesse momento, o que o professor Masaru Taniguchi está dizendo assim? Isso foi o despertar para a imagem verdadeira. O que é a imagem verdadeira mesmo? É o mundo perfeito criado por Deus. No cristianismo está representado por Gênesis capítulo... Parabéns pela convicção, mas teve gente que levantou a mão assim, né? Isso, exatamente. Gênesis capítulo 1, exatamente. E viu Deus que tudo era muito bom. E criou Deus, o homem, o ser humano, a sua imagem e semelhança. Está tudo em Gênesis capítulo 1. O mundo fenomênico, ou seja, o das nuvens, né, que encobrem, é o Gênesis capítulo 2. Ou seja, é a segunda criação,
onde entra elementos que às vezes nos confundem, como a ideia da serpente, que vai lá confundir a mente humana, etc. Então, são elementos que nos confundem. Nossa, como está escuro aqui. Não está escuro, aqui são as nuvens aqui estão muito densas e está escurecendo. Então, vamos acreditar que o sol ainda está brilhando. Essa é a ideia da imagem verdadeira, que é uma coisa muito forte dentro do ensinamento da Seichunen. E aí continua o professor Masaru Taniguchi, na página 26. Pois bem, o momento, então, que você despertou é o momento que o sol aparece. Vendo o sol, compreende-se que ele existe e que a intensidade de sua luz não varia. A intensidade da luz não varia. O que faz parecer que a intensidade da luz solar diminui é a presença das nuvens, mas o sol e as nuvens são existências distintas, assim como nós somos seres distintos das ilusões mentais. Quer que repete? Quer? Amanhã já está no YouTube de novo, vocês podem assistir outra vez. É bom isso, né? Dá para recordar um monte de vezes, né? Vamos lá, ele está dizendo o seguinte, que, não é, vou ver aqui de novo, tá? Nós somos seres distintos das ilusões mentais. As pessoas acham que elas são as ilusões mentais. Quando dizem assim, mas eu sou fraco, eu sou doente, né? Então ela está se colocando na posição dela ser a própria ilusão mental. Mas quando eu desperto para a imagem verdadeira da vida, para o Filho de Deus que sou, podemos dizer assim também, mas para a imagem verdadeira da vida, eu estou declarando o quê? Eu sou um ser distinto das ilusões. Distinto não significa que elas estão em oposição, porque se você pensa que está em oposição, você não está vivendo o monismo da Seichunen, você está pensando dualisticamente. Tem duas forças, tem a força da ilusão e a força da imagem verdadeira. Que tentação dá de pensar assim, né, gente? Impressionante. Por isso que ele diz, você é um ser distinto, porque ele sabe, o professor Masaru Taniguchi, que devido às filosofias anteriores, a gente acredita que tem sempre uma disputa entre o bem e o mal. E aí, a gente é tão influenciado por isso, que a gente fica pensando assim, bom, tá bom, então a imagem verdadeira é o bem e a ilusão é o mal. Está errado. Porque a ilusão nem sequer existe. Só existe a imagem verdadeira. Ela pode estar manifestada, a ilusão, mas ela não existe. Percebe que então a gente usa a palavra existir e manifestar-se. Existir. O que é que existe? Somente Deus e o que vem de Deus, então somente Deus e a imagem verdadeira. O que pode manifestar-se? As enfermidades, as doenças, as desarmonias. Tanto é falso que quando você vai ao médico, o que ele faz? Se o médico acreditar que a doença existe de fato, um bom médico, ele nem vai te curar. Ele sabe que ela está manifestada. Talvez os médicos usam a palavra, não, você está doente, né? Ou ele diz, você é doente. Se o médico falar para você assim, olha, você é doente, você já desiste desse médico, sim ou não? Então ele fala, você está doente, porque ele sabe que é um estado. E que o trabalho dele é justamente fazer você voltar ao seu estado natural saudável. Se ele acreditasse que a doença era permanente, ele não curava. Se um psicólogo acreditasse que um ser humano não tem remédio, não existia psicologia, ele sabe que aquilo é um estado. E tem pessoas que trabalham com recuperação de pessoas que estão presas, na verdade, que cometeram crimes, porque ele acredita que é possível aquele ser humano se modificar. Tem pessoas que trabalham com crianças e jovens em escolas com muitas dificuldades, e o professor tem aquela ideia de, não, é passageiro, isso muda, porque eu acredito nesse ser humano. Veja como a nossa crença é correta. Intuitivamente, nós sabemos que somos filhos de Deus e que o outro é filho de Deus. E que o estado não natural é o estado ilusório. Então não tem oposição, bem e mal, imagem verdadeira e ilusão, imagem verdadeira e fenômeno. Só existe a imagem verdadeira. Eu estou martelando nisso porque se você compreender isso agora, as nuvens que estão encobrindo o seu céu já se dissiparam. Nesse exato momento. Daí que eu volto a insistir, Cristo era aquele que conseguia, como ninguém, né, Wagner? Enxergar a imagem
verdadeira e perfeita, né? Tanto com Lázaro, que é grande exemplo do que Lázaro, né? Estava morto há quanto tempo? Lázaro dorme, olha só, né? Não reconhece nem a morte do corpo, né? Lázaro dorme. Ou seja, consegue enxergar, inclusive, a luz brilhando atrás daquilo que praticamente para nós é algo impossível. Tamanha fé, né? Que coisa linda. Um grande exemplo para todos nós. E aí ele continua, vamos lá, seguindo aí, quem está com o livro. Mas o sol e as nuvens são existências distintas, assim como nós somos seres distintos das ilusões mentais. Ao compreendermos isto, as nuvens de ilusão já não existem para nós. Ó, as nuvens de ilusão já não existem para nós. O fato delas parecerem existir corresponde ao fato de enxergarmos a luz irradiada por uma estrela que já se extinguiu há muito tempo. Sabe dessa história, né? Nós podemos estar saindo aqui fora, olhando uma estrela. Nossa, que estrela linda! E essa estrela já pode ter desaparecido. Sabiam disso ou não? Sabiam, né? A luz da estrela vem numa velocidade da luz, né? Mas às vezes está tão distante, que até essa luz chegar demora milhões de anos. Então, você pode apagar essa luz, essa estrela pode ter, né, desaparecido já, segundo as teorias aí, né, um buraco negro e tal, e essa luz ainda continua caminhando. Então ele diz, ora, se eu estou acreditando que sou filho de Deus, mesmo que agora eu olhe para mim e não se manifestou a cura, não manifestou-se na minha vida a melhora do meu filho, da minha esposa, do meu cônjuge, do meu marido, não, isso ainda não se manifestou, não interessa, porque a partir do momento que você entendeu que você é filho de Deus, já foi. As nuvens já se dissiparam. E aí, na verdade, muitas vezes precisa de um tempo. Então, o professor Masaru Taniguchi também faz uma comparação interessante. Você olha para o céu, está com aquelas nuvens carregadas. Daqui a pouquinho, as nuvens vão perdendo aquela força, né? E vai aparecendo frestas entre as nuvens, né? Então, vai aparecendo lá uma imagem do sol. Daqui a pouco as nuvens encobrem de novo. Daqui a pouco sai outra vez. Então, parece que a nossa vida fica assim. Mas quando a nuvem, né, de chuva, aquela nuvem densa, se dissipou, o que acontece com a gente? A gente fica esperando, né? Olha, mas o sol está... Olha que sol... E a gente vai até atrás do arco-íris, na verdade, quando chove, né? Que está aquele momento em que o sol brilha, aparece até um arco-íris, que bonito, né? Então, isso significa que, com certeza, essas nuvens se dissiparam. Quando essas nuvens vão se dissipar da sua vida? Parabéns pela convicção. O pessoal... Já acabou, né, Serginho? Exatamente. Como já acredita, tudo já melhorou. É isto. Serginho é um grande estudioso, na verdade, da vida, hein, Serginho? Então, está escrito aqui, o fato delas parecerem existir, tal, corresponde ao fato, né, já lemos, e no finalzinho da página está escrito assim, ó, da mesma forma, acharam aí? Continua parecendo que a ilusão existe, apesar de ter sido extinta quando percebemos que já somos filhos de Deus. Então, as nuvens das nossas vidas já está... Começa com as nuvens da nossa vida estão extintas. Quem acredita nisso? Tem gente que... Acreditar, eu acredito, uma coisa não está funcionando. Entende assim, né? Estou pagando para ver, não é verdade? Como dizia Cristo, ó, homens de pouca fé. Ainda bem que só os homens, né, gente? As mulheres estão livres, né? Seres humanos de pouca fé. Gente, muito embora as coisas não estão do jeito que você gostaria que estivessem, você tem que declarar. Pode parecer falsidade, mas, ao contrário, acreditar no que não existe é que é falso. Acreditar no que não existe é que é falso. Então, se eu disser para mim mesmo, sim, já se dissiparam, ponto. Não pode ter mais. Proletor, olha, eu sei que, às vezes, pessoas procuram a gente, eu sei que meu filho é maravilhoso, é perfeito, é filho de Deus, mas...
Vamos fazer uma oração para curar a pessoa. Vamos lá, reúne lá 20 membros da Seichonoye, lê a Sutra Sagrada para uma pessoa que está hospitalizada, termina de fazer uma maratona de 24 horas. Liga para a família, já melhorou? Mas que oração? Que oração é essa? A pergunta está errada, não está? Se eu estou orando, acreditando que a pessoa levanta e anda, como é que eu vou ligar para a pessoa e dizer assim, e aí, ela já melhorou? Não, faz mais 24 horas. Sabe? Essa é a ideia. No livro Filosofia da Verdade que Gera Milagres, tem um relato bastante interessante para vocês distinguirem bem o que é ver a imagem verdadeira. Uma senhora procura um pretor da Seichonoye lá no Japão e diz assim, olha, pretor, a minha filha tem convulsão. E já faz mais de 15 anos, não lembro agora precisamente, 10 anos, que eu leio a Sutra Sagrada todos os dias para ela e ela não cura. Não sei mais o que eu faço, olha que interessante. Então, quer dizer, você já começa a perceber como é que está a mente da pessoa? Já leio a Sutra, não cura. Ela tem tal enfermidade, já está tudo errado. E aí o pretor pergunta para ela assim, o que causou esta convulsão? Qual a causa? Ou seja, ele fez uma provocação muito interessante. Ela diz, não, quando ela era criança, ela caiu, né, tropeçou numa escada e tal, bateu a cabeça, formou um nódulo, e aí, a partir daí ela está tendo convulsões. Olha a orientação simples do pretor. Minha senhora, a sua filha nunca caiu da escada, nunca bateu a cabeça, nunca formou um nódulo na cabeça dela, agora vá lá e lê a Sutra Sagrada para ela. O que ele quis dizer? Enquanto a senhora estiver acreditando que existiu um fato que gerou tal problema, a senhora está acreditando na tela do tempo e do espaço. Vocês vão ver aparecer aqui a explicação do professor Masaru Taniguchi, na Verdade da Vida, volume 21. Estou antecipando. Enquanto você acredita que o pessoa tal causou tal mal para você, você está se referindo ao mundo fenomênico. E com tal fé que para você aquilo é existência. Não, mas acontece que o meu filho fez tal coisa, acontece que minha nora fez tal coisa, acontece que meu genro fez tal coisa, acontece que... Então você está dizendo o seguinte, que existe um fato concretizado na tela do tempo e no espaço, esse fato existe, embora para nós não, porque ele está manifestado, e a mente se concentra no quê? Nesse ponto, nesse nódulo, entenderam? Quando eu digo isto nunca existiu, e faço a oração, ocorre a cura. Aí você vai dizer o seguinte, mas o fato lá no passado, eu vou esquecer? Não, ele vai ser só uma lembrança. Lembrança sem um significado, entenderam ou não? O que é o lembrança sem significado? Se eu lembro de um fato, e esse fato tem um significado para mim, ele tem uma energia emotiva, ele tem uma emoção. E aí eu vou me movimentar a partir dessa emoção. Eu não sou o que eu penso que eu sou o que eu sinto que eu sou. É muito diferente. Eu posso pensar que eu sou filho de Deus, mas se eu não sinto que eu sou filho de Deus. Eu posso pensar que eu sou saudável, mas eu não sinto que eu sou saudável. Eu posso pensar que o meu filho é maravilhoso, mas eu não sinto que o meu filho é maravilhoso. Eu tenho que orar e me dedicar, meditar até eu sentir. O que me afasta da ideia de que a imagem verdadeira pode manifestar-se? É a ideia de dizer, aconteceu isso em tal hora, em tal momento, em tal segundo, tal. Eu não consigo aprender tal coisa porque a minha cabeça é fraca, porque um dia eu não consigo fazer tal coisa. O que é que você está fazendo? Você está plasmando na tela do tempo e do espaço um fato e o teu inconsciente vai se fixar nesse fato. Aí você luta, é a mesma coisa que você está remando com um barquinho pequeno contra um rio. Chega uma hora que você cansa e desiste. Seichonoye não funciona. Não funciona porque você está remando contra a maré. Na verdade, naturalmente, se você se mantiver tranquilo, o rio te joga para a margem, não é verdade? Já viram isso ou não? Se você se mantiver tranquilo, não é? E é pouco esforço, você chega até a margem. Mas aí o tentar se debater faz com que você se afogue muitas vezes. Ok? Vamos lá para a próxima página aí. Tudo bem? Está bem aí sim? Tranquilo? Tá? Pode aplaudir, não pode aplaudir aqui? Ah, pode. Pensei que tinha uma ordem que não podia, não sei, né?
Então, vamos lá. Na verdade, quando compreendemos com emoção, qual é a palavra aí, gente? Emoção. Realmente o ser humano, o homem é filho de Deus. Já estamos iluminados e livres da ilusão do karma, mas muitas vezes parece, por algum tempo, um antigo hábito. Aparece, né, perdão, por algum tempo, ou permanece, é verdade. Permanece por algum tempo um antigo hábito, assim como continua brilhando por algum tempo a luz da estrela que já se apagou. Então, quando compreendemos com a palavra emoção, está de graça aí ou não? Ele podia ter escrito assim, quando compreendemos, realmente sou filho de Deus, mas está escrito com emoção. Quantas vezes vocês tiveram verdadeiramente uma emoção de sentirem-se filhos de Deus? Emoção mesmo, de verdade, aquela que você até chora. Poucas vezes, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, uma vez que leu, a primeira vez que leu a verdade da vida, ou a primeira vez que leu, e depois foi se enfraquecendo essa emoção, tem que reavivar. Como é que eu reavivo a minha emoção sempre? Então, fácil, as práticas importantes da Seichuné. Meditação Shisokan. Se não fizer, não adianta só ficar lendo o livro. Leitura de livros. E os livros. E a última. Serginho, eles não sabiam. Serginho já matou na hora. Exatamente, Serginho. A prática de amor ao próximo, de caridade ao próximo. Então, muitas vezes, falha esse sentimento de sentir-se filho de Deus com emoção, quando você para na leitura, na meditação de Sokan, né, nas práticas de ler os livros, etc., e não se dedica ao próximo. Dedicação ao próximo seria, dentro do ensinamento da Seichunoye, se tornar um divulgador, um preletor, ou um divulgador, né, das revistas, ou se você está no cristianismo, uma pessoa que pratica o cristianismo e faz, por exemplo, né, a gente sabe que pessoas vão rezar o terço na casa de outras pessoas, outras práticas de caridade, ajudar o ser humano na parte, né, que tem gente passando fome no mundo agora, né, então a gente precisa colaborar para acabar com essa vergonha no planeta Terra de gente passar fome. A Seichuné está envolvida nessa questão, né, colaborando com a ONG ActionAid, né, a partir desse projeto chamado Refeição Simples. Se vocês quiserem conhecer depois, entre no site para conhecer. Então, nós estamos empenhados nisso também. Isso dá uma satisfação enorme, você saber que, através, né, de um dia que a gente se abdica de comer uma refeição mais cheia de coisas aí, né, uma refeição mais simples, a parte do dinheiro que a gente economizou, que todos os funcionários da Seichuné estão doando uma parte desse alimento para alimentar outras pessoas que estão passando fome. Então, você ouve isso, vê o pessoal da ONG nos agradecendo, toca o coração, você fica com vontade e com esperança, com desejo de fazer mais. Isso é sentir-se filho de Deus. Esperança, ter esperança é emoção de filho de Deus. Ter empatia, colocar-se no lugar do outro que está sofrimento, é esperança, é uma atitude de filho de Deus. Então, a isso nós dizemos prática de amor ao próximo, como o Serginho falou, ou a gente também pode falar de caridade, compaixão e tudo mais, tá bom? Então, é aí que a gente sente emoção. Mas, se tem um mau hábito que ainda permanece, o que o professor Masaharu Taniguchi diz? Ora, vai desaparecer. Se você ficar apegado ao mau hábito, ele volta. Mas tem uma coisa também, segredinho aqui. Tem pessoas que têm maus hábitos e não abrem mão dele. Eu sou assim e vou fazer o quê? Essa é uma forma de ter um mau hábito. O mau hábito, às vezes, é teimosia, impaciência. Eu sei tudo, o outro está fazendo de um jeito que não tem que fazer, está errado, também é um mau hábito mental. E outros hábitos mentais que a gente vai tendo com... Vocês têm que perceber, e deem graças a Deus quando alguém chega para você e diz assim, tá aí, o negócio que você está fazendo aí está ruim, hein? E a gente tem que falar o quê? Muito obrigado. Puxa vida, obrigado por ter me alertado. Sabe, gente, tem que ter uma coisa para perder todos os maus hábitos. Sabe o que é? Querem esse segredo ou não?
Voltem na próxima quarta-feira, o professor Heitor Miyazaki irá explicar. É fácil. Humildade. É o que falta para muitos de nós, não em todo o tempo, né? Às vezes você é humilde numa parte, outra não, mas fiquem com os ouvidos assim bem atentos assim, se vocês são humildes. A pessoa humilde, ela aceita aquilo que o outro fala, ela está sempre atenta para melhorar, para poder mudar-se. Lembram-se de São Francisco de Assis? Enquanto ele se mantinha uma pessoa, família nobre, etc. e tal, quando ele começou a ser rejeitado na comunidade dele, ele disse, esse moleque aí não é o riquinho aí, que ele está pegando comida aí. E num dos livros que eu li sobre a vida dele, no começo ele xingava, viu? Ele ficava bravo, o pessoal, bateram a porta na minha cara, não me deram comida, essas pessoas e tal. Depois, ele foi mudando o sentimento dele, então quando ele era humilhado, ele sentia o seguinte, expressava dessa forma: você não me deu alimento material, mas você ao me humilhar, você alimentou a minha alma. Esse é um alimento mais precioso. Então, quando ele mudou a visão dele, aquilo deixou de ser ultrajante e passou um alimento da alma. Não que a gente tenha que se resignar com o sofrimento, mas dizer, como é que eu interpreto as coisas? O humilde herda o quê mesmo? Os céus, não é verdade? Eu falei, está tudo lá. Está tudo escrito ali, na Bíblia, está tudo lá. Basta a gente ler e praticar. Né? Então, os mansos de coração, que verão o quê? A luz. Herdarão os céus. Os mansos de coração são aqueles humildes. Então, não quer que o mau hábito te domine, seja humilde. E fica assim, será que alguém vai me criticar hoje? Assim eu consigo melhorar. Não, também não é para ficar pensando assim, senão vai atrair, né? Por conseguinte, vamos lá para frente. No momento em que compreendemos que somos filhos de Deus, o falso eu já está substituído pelo eu verdadeiro. Então, pode declarar assim, meu falso eu já está substituído pelo eu verdadeiro. Tem coragem de falar isso? Não, mas Marcos, aqui tem umas pontinhas ali e tal, que ainda não. Aí não entendeu nada. Pode declarar, o meu falso eu já foi substituído pelo meu eu verdadeiro. Deu um frio na barriga? Não, se não deu, não teve emoção. Vai ter que repetir mais vezes, tá bom? E aí sim, por conseguinte, por mais que o karma se automanifeste e se autodestrua, já não nos prendemos a ele. Ou seja, o que ele quer dizer? Por exemplo, quando eu faço essa declaração, eu já sou filho de Deus, né? Mesmo que venha algum problema, que se manifeste algum problema, eu já não me prendo a ele. Isso é passageiro, vai acabar, já não existe, já não me afeta, não vai acabar, não é falso, é falso, é falso. Então a gente tem casos, por exemplo, de pessoas que, por exemplo, o filho estava envolvido com drogas, vamos dizer assim, e a pessoa começa a mentalizar, não, isso não existe, ele é perfeito, ele é maravilhoso, é filho de Deus, já manifestou a perfeição do Filho de Deus. E aí começa na meditação visualizar, contemplar este filho chegando saudável. Por exemplo, jantando, estudando, visualiza isso. Mas mesmo que ele chegue um dia drogado em casa, não, esse não é o meu verdadeiro filho. O meu verdadeiro filho é perfeito, é maravilhoso, se manifesta. Aí, de repente, por exemplo, como uma mãe me contava, né, durante a meditação Shinsokan dela, e ela fazendo essa visualização, e a criança, o menino não mudava, ela teve uma intuição, porque ela lembrou-se, veio muito forte, que essa criança, quando estava no seu ventre, ela tentou abortar. Então, a criança que passa por um processo desse, de tentativa de aborto, registra no subconsciente, minha mãe me odeia. E quando minha mãe me odeia, o que eu faço? Eu quero destruir meu próprio corpo, porque minha mãe tentou destruir meu próprio corpo, meu pai tentou destruir meu próprio corpo. Então, ele entra nesse processo de autodestruição. Aí ela começou a fazer oração do perdão para ele desde o ventre. Nossa, meu filho, não, me perdoa. Não, eu não sabia, eu não conhecia essa verdade, eu não conhecia. Olha, me perdoa, você é um filho querido e amado desde o ventre, mamãe errou, me perdoa. E ele sentiu do fundo da alma o arrependimento de ter feito aquilo. Pouco tempo depois, o filho chegou em casa,
Ele não sabia, viu, gente? Não sabia. Ele disse, mãe, olhou para ela, filho, e os dois se abraçaram, e ela disse, me perdoa, filho. Me perdoa se um dia a mamãe pensou em tirar você do ventre dela. Falou. Às vezes não é bom falar, tá? Guarda para si. Mas ela falou, ele disse, não se preocupe, eu sabia. Será que ouviu falar? Será que... Ela acha que não, ela acha... A gente sabe, viu, gente? Quem é psicólogo, sabe essa questão de hipnose, sabe que a criança sabe tudo disso. E houve, assim, uma reconciliação, a partir daí deixou drogas, deixou tudo. Claro que foi um processo, não é? Você vai todo num processo, mas hoje está limpo há muitos anos já. Deus ilumina onde está escuro, e aí você consegue enxergar o que está errado. Está vendo, né? Se eu estou andando numa calçada e tem um buraco e está escuro, e alguém joga com uma lanterna e ilumina aquele buraco, o que acontece? Eu não caio. Ou se tiver um obstáculo, eu dou a volta. É isso que está... Havia um obstáculo dizendo, minha mãe tentou me abortar. Deus iluminou. Ela transpassou o obstáculo e do outro lado estava lá a perfeição do mundo, da imagem verdadeira. Temos 2 minutinhos para terminar. E está, então, no finalzinho, eu queria ler, aí é que está, na Sutra Sagrada, como nós estamos estudando a Sutra Sagrada, onde está explicado sobre a imagem verdadeira, está aí, ó, do mundo de Deus, né? O mundo de Deus, quando se manifesta, realizam-se o bem, quem já lê a Sutra pode falar, né? Realizam-se o bem, a justiça, a misericórdia, por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar, e não há dissensões, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Pois, continua o mestre, segundo a lei da manifestação do fenômeno, concretiza-se no mundo fenomênico somente aquilo que for reconhecido pela mente. Se a mente reconhece a imagem perfeita de Filho de Deus, manifesta-se o que a gente chama de fenômeno autêntico, ou seja, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar, e então a harmonia se estabelece na nossa vida, na tela do tempo e do espaço, tá bom? Bom, chegou o final do nosso tempo, queria agradecer a todos vocês, agradecer ao pessoal que acompanhou também pela internet, pelo YouTube, uma boa noite e muito obrigado.